O Senhor já está neste lugar. Ele se faz presente aqui. Nós vamos hoje aprender com um grande homem de Deus, João. Esse homem foi hoje o escolhido para nós nessa manhã. Às vezes a gente fala assim, o livro de Apocalipse é um livro muito difícil de interpretar. Mas, igreja, a gente que tem o Espírito Santo de Deus, Deus nos dá a capacidade de falar a palavra dele, de entender a palavra. E aqui a gente vai aprender com João, um homem de Deus, um homem temente, o último homem que a palavra do Senhor diz que morreu. Ele não teve a morte dos seus companheiros discípulos. Ele não foi morto. Alguns historiadores dizem que ele teve uma morte normal. Muitos tentaram matar ele. Muitos tentaram tirar a vida de João. Como diz alguns teólogos, que ele foi jogado num tacho de azeite quente, fervendo. Mas ele era tão cheio do Espírito Santo que ele não morreu. Ele foi para aquele tacho de azeite quente, fervendo, que era para João ter morrido, mas a gente só morre quando o tempo certo chega. Mas enquanto nós não cumprir a promessa de Deus, nós podemos passar por o vale da sombra da morte, podemos passar como João pelo tacho de óleo quente, podemos ser humilhados, podemos ser esquecidos, mas Deus, Ele vai cumprir a palavra dele. E aqui no livro de Apocalipse 9, capítulo 1, versículo 9, vamos ver a visão de João. João passou por tudo isso para viver as experiências com Deus. Talvez João, talvez não, digo com certeza, João, antes de passar por tudo que ele passou, pela perseguição, ele não teve essa experiência, dessas visões que ele teve no livro de Apocalipse. Às vezes você questiona, por que eu sofro tanto? Por que eu passo por tudo isso? Mas isso está te trazendo uma grande experiência, para que você viva experiências espirituais. Às vezes nós questionamos, mas o segredo é, em vez de questionar, adore o Senhor. E aqui no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, você vai ver João, o que João viu. E aqui vai dizer: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, chamada por causa da palavra de Deus e por testemunho de Jesus Cristo. João estava sendo perseguido por quê? Por causa da palavra. E você já observou hoje que a igreja de hoje, muitos dos crentes não estão sendo perseguidos pela palavra, mas estão sendo perseguidos porque eles não querem renunciar a um eu, uma vontade. Aí as pessoas falam assim, como assim renunciar? Às vezes Deus está te pedindo algo, que você deixe algo para viver um sobrenatural, e a pessoa está ali pecado. A pessoa está ali querendo viver algo que Deus não quer que ela viva. Porque João aqui é bem claro, ele não estava sendo perseguido por causa do pecado. Ele não estava sendo perseguido porque ele roubava, porque ele matava, porque ele se prostituía, porque ele mentia. Mas aqui ele vai dizer, eu fui perseguido por causa da palavra. Os verdadeiros cristãos, os nossos pais na fé, eles foram perseguidos por causa da palavra. E hoje a igreja é perseguida porque não quer deixar o pecado, porque não quer deixar a idolatria, porque não quer deixar a falsa aparência de crente. Às vezes é só crente na igreja. Por que eu disse no culto passado que eu sou mais crente na minha casa do que na igreja? Porque na minha casa eu tenho liberdade de adorar o Senhor de uma forma que eu não posso adorar aqui. Na minha casa eu danço, na minha casa eu posso falar em voz mais alta. Aqui a gente tem uma diretriz. Aqui a gente tem que se comportar. Às vezes a gente não pode, como se diz, girar, dançar, porque a nossa igreja não trabalha dessa forma. Mas na minha casa eu tenho liberdade de adorar. Mas será que na nossa casa a gente está adorando ao Senhor? Será que no tempo que você tem de adorar ao Senhor, você está se ocupando nas redes sociais, como diz o TikTok, a net, aquela net Flix, esse nome é difícil. Eu nunca sei falar esse nome. Ô nome difícil. Está nas novelas. Então, assim, Deus, às vezes, assim, a gente está sendo perseguido porque nós estamos sendo perseguidos por causa do pecado. Mas os nossos pais na fé eram perseguidos porque oravam. Os nossos pais da fé eram perseguidos porque falavam de Cristo.
Os nossos pais na fé eram jogados na cova do leão porque oravam. Daniel foi perseguido porque quando chegou para procurar um pecado de Daniel, não encontraram. Aí disseram assim: o que vamos fazer? O homem é íntegro, o homem não rouba, o homem não mente, o homem não se prostitui, o homem não dá um deslize, o homem é fiel ao patrão que é o rei, o homem é fiel em tudo. Aí eles falaram: então, mas tem uma única coisa que ele não deixa de fazer, é orar. Então vamos arrumar alguma coisa para destruir esse homem de oração? Vamos fazer um decreto. Aqui João está dizendo: eu fui perseguido por isso, Daniel foi perseguido por isso, Jeremias foi perseguido por causa da palavra. Você não vê os nossos pais na fé sendo perseguidos porque eles estavam pecando. Os grandes profetas como Daniel, como Oséias, como Abacuque, como Neemias, você não vê dizendo assim: esses homens estavam em adultério, esses homens perderam algo, eles perdiam famílias para que Deus representasse a glória dele. Ezequiel, ele perdeu a esposa para Deus mostrar que aquele povo estava pecando, para mostrar que aquele povo não era digno da glória de Deus. Hoje o povo é levado à provação, ao deserto por causa do pecado. Antigamente o povo era levado ao deserto porque buscavam Deus. Eles eram humilhados porque eles tinham a palavra. Mas hoje a igreja é humilhada por causa do pecado. Hoje a igreja esqueceu que ela nasceu para glorificar o nome do Senhor. O culto hoje é para Jesus. Mas será que nós saímos de casa para oferecer esse culto para Ele? O louvor? Será que nós trouxemos a bagagem do pecado? Será que nós vamos renunciar ao pecado? João estava sendo aqui castigado por cada palavra. Hoje, se hoje tiver um decreto na nossa cidade, você não vai adorar o Senhor. Muitos crentes não vão passar por nada porque eles não oram. Muitos crentes não vão nem sentir o decreto. Quando às vezes tem muito decreto em nosso país, o Brasil, para ser decretado, será que isso vai beneficiar a vida de quem ora? Não. Mas quem não ora para fazer tanto faz. Por que a igreja não ora? Por que a igreja não busca? Por que a igreja não tem uma renúncia? Porque a igreja, muitas das vezes, no momento de nós buscarmos o Senhor, nós estamos ocupados com a nossa vontade. A carne vai te levar para o filme, a carne vai te levar para uma novela, mas o homem espiritual, ele sabe discernir o tempo de assistir uma novela, a novela que ele vai assistir. Ele sabe o tempo específico de assistir um filme. Ele tem um tempo para assistir um filme? Sim. Não somos 100%, 100% espiritual, igreja. Nós também somos feitos de uma matéria corruptível. Mas nós sabemos, eu sei o tempo de buscar o Senhor, eu sei o tempo de adorar, porque a palavra diz: há tempo para tudo. Mas quando nós pegamos o nosso tempo para tudo, para oferecer o pior a Jesus, Ele não vem. A glória dele não se manifesta. E a glória dele não tem que só se manifestar na igreja, tem que se manifestar também na minha casa, na minha vida, na minha família. E através da sua conduta, da sua maneira de se expressar a Deus, Deus vai te honrar. João estava sendo humilhado, ele estava sendo castigado pela palavra, mas ele vai ter grande revelação. Deus não se manifesta no coração impuro, no coração que não tem o desejo de adorar Ele 100%. E aqui você observa, preste bem atenção no 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz, uma grande voz como de trombeta. Desculpa. Gente, olha o que João está falando aqui. Eu fui arrebatado em quê? Em espírito. Nesse período aqui que João estava vivendo, o Espírito Santo já estava dentro de nós. João já estava tendo uma experiência diferente dos nossos pais na fé. João está dizendo assim: eu fui arrebatado no dia do Senhor. O dia do Senhor não é o domingo. Deixa bem claro aqui para a igreja. O dia do Senhor é o sábado. Jesus não veio para abolir os 10 mandamentos. Lembra, ele fala bem claro, no dia do sábado, porque os cristãos iam esquecer. E 99% dos cristãos não guardam o sábado. Mas aqui João estava falando: fui arrebatado no dia do Senhor.
Por que no dia do Senhor? Porque nesse dia aqui do Senhor, os judeus buscam mais o Senhor. Mas isso não quer dizer que no domingo eu não vou buscar, que na segunda eu não vou buscar, que na terça, na quarta, nos 7 dias eu não vou buscar. A diferença é que nós não vamos ser religiosos. O que você faz no domingo, nós deveríamos fazer no sábado. Mas nós guardamos o domingo, que é um dia pagão. Sabe o que significa? Por que foi trocado o dia de sábado para o dia domingo? Para adorar o Deus Sol. Vocês sabiam disso? Que o Papa da Igreja Católica naquela época trocou o dia de sábado, que era um dia para o Senhor, que é bíblico, não é doutrina da igreja X, não é doutrina dos judeus, dos muçulmanos, não é doutrina de certas igrejas, é doutrina da Bíblia. E Jesus, um dia, eu lembro que eu estava no meu quarto de oração, eu estava ali buscando o Senhor falou: Patrícia, sabe por quê? Eu perguntei para Jesus, falei: Espírito Santo, por que a igreja não guarda o teu dia? Eu falei: Jesus, por que eles falam que o Senhor não guarda? Porque o Senhor morreu ressuscitou no dia de domingo. Por isso que a igreja hoje, nós cristãos, guardamos o dia de domingo. Deus falou: não. Sabe por que eu não ressuscitei o meu filho no dia de sábado? Porque eu respeito a palavra, eu respeito o meu mandamento, não é revogado. Jesus não veio para anular o mandamento, Jesus não veio para anular o Velho Testamento, ele veio para cumprir, ele veio para acrescentar. E vou te dar um exemplo. Quando ele diz, antigamente, nossos pais, olha só a diferença, só para vocês terem uma ideia. Quando um homem ou uma mulher pecava, que adulterava, e a igreja descobria, o povo daquela época descobria, se não descobrisse, não havia morte, e também não havia morte espiritual. Eles continuavam no reinado, eles continuavam fazendo como os filhos de Eli. Vinha a punição depois, Deus tirava do reinado, matava, mas o povo não apredejava. Mas com Jesus é diferente. Ele diz: não vai mais apredejar. Porém, aquele que pecar até no coração, se hoje eu estiver suponhando, o irmão Demarino aqui é um homem casado, e eu sou uma mulher casada, mas se eu desejar o irmão Demarino, eu estou pecando. E é uma morte espiritual. Uma morte que antigamente não tinha, a morte espiritual. E hoje Jesus falou, ele não só tirou, mas ele acrescentou. O que ele fez? Ele tirou a religiosidade e colocou a doutrina do céu. Não, vocês não vão matar porque ninguém é dono da vida de ninguém, mas eu vou punir espiritualmente. Então assim, hoje se um homem adulterar, ele não só morre espiritualmente, mas ele perde a morada no céu. Ele não é mais apedrejado, não pode apedrejar mais, mas ele morre só de pensar. Jesus falou, só de pensar já está adulterando. Então aqui João está falando, eu fui arrebatado no dia do Senhor. Mas só que infelizmente muitos vão criticar, vão dizer, ela não está falando a verdade. Mas quando eu estava no meu quarto de oração, conversando com o Espírito Santo, ele falou assim, vocês não guardam o meu dia. Tudo que vocês fazem no domingo, façam no sábado. Nós cristãos, nós podemos comer, nós podemos beber, nós podemos ir ao mercado, nós podemos fazer visita, mas o que Jesus está falando assim? Que ele estava tirando a religiosidade do meio do povo. O povo estava, vou guardar o sábado, se vê uma pessoa ali morta, eu não vou tirar não. Se é para fazer uma visita, que ele morra. Se é para acontecer uma coisa, que ele morra. Mas não era isso que Jesus queria. Jesus queria que nós trabalhássemos no sábado para ele. E aqui está dizendo mais, no 11. Que dizia eu? Aí aqui Jesus vai dizer, eu sou, aqui é Jesus dizendo para João, eu sou o alfa, o primeiro, o derradeiro, o que vês. Escreve no livro e envia 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, a Hermina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sarde e a Filadélfia e a Laodiceia. Aqui Jesus está dizendo, olha João, eu tenho uma missão para você. Você não veio para essa ilha de Pátimo para ser humilhado. Você não está aqui porque eu não estou contigo. É necessário, João, te tirar do meio do povo para que você tenha essa experiência. É necessário, às vezes, igreja, Deus te colocar no deserto hoje para que você cresça. Igreja, o que tem de gente
dentro da igreja morto, espiritualmente, só a casca, só a capa. Nem capa tem mais, porque está morto. E muitos deles, seus pastores, não sabem que eles estão mortos. Quantas pessoas, eu falei para o meu marido, que eu atendo, que estão mortos dentro da igreja, pessoas que estão tomando antidepressivos, que estão feridas na alma, mas não tem coragem de sentar com o seu pastor, com a sua pastora, para falar: pastor, eu estou morrendo, eu estou me perdendo. Por quê? Perdeu a confiança no homem de Deus, na mulher de Deus. Sabe por que isso acontece? Isso é culpa da gente. Porque quando se abre com o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vem no altar e deslancha tudo que aquele irmão falou. Aí o que acontece? O irmão já está ferido. Ele não vai querer se abrir. Muitos me dizem: para que eu vou contar? Ele vai fazer da minha vida uma chacota. Ele vai sair contando no altar. A irmã da oração vai sair contando para as outras irmãs. Então não abra seu coração para qualquer um, mas tenha no anjo da igreja o seu companheiro. Deus nos mostra, igreja. Deus nos mostra para quem nós podemos confiar. E há muitas pessoas feridas dentro da igreja porque perdeu a confiança do seu pastor. Não perca a confiança no homem de Deus. Ore por ele. Se ele está fazendo algo que você vê que não é de Deus, não murmure, não fale, mas ore, fale para Deus: Senhor, olha como a conduta deste homem, dessa mulher, olha como ele está se expressando. Eu contei algo, mas ele chegou com tudo na igreja. E nós não podemos deixar que essa credibilidade acabe, que o diabo roube a essência da igreja, porque muita gente está morrendo e vão perder a salvação. Vocês sabiam disso? Estão desistindo, porque muitos me dizem: eu não quero mais ir para a igreja. Eu ouvi isso essa semana. Eu vou para quê para a igreja? Para ouvir a mesma coisa? Você sabia que Deus revela para vocês quem ora e quem não busca? Eu estava falando para Deus: Senhor, por que tem pessoas que sobem no altar e a gente não sente nada? E por que tem uns que é tão simples, não sabe nem falar, mas quando dá uma nota musical ou abre a boca para falar uma palavra, a gente sente a glória de Deus? Deus falou: porque eles buscam. E eu falei: Senhor, por que eu fui naquele show de 2 cantores? Eu senti a glória no show de um cantor, e o show dele foi tão vazio, e o outro foi tão cheio. Porque o outro não é que o outro não é de Deus, mas Deus falou assim: é porque com esse aqui eu tenho mais intimidade. Deus falou comigo: você tem que entender que é conforme você desce, é conforme você me busca, é conforme você está na minha presença. Não é só conhecer a letra, não é só conhecer o louvor, não é só chegar aqui e pregar uma palavra que eu já conheço, é trazer do céu a revelação. E Deus falou comigo: ele me busca mais, minha filha. Ele tem um encontro comigo. Ele é batizado, não só com aquele batismo, mas é com o batismo de fogo. E quando a pessoa é batizada com o batismo de fogo, ele tem uma intimidade com Deus tão grande que basta ele entrar. Quando aquele cantor, eu não esqueço do cantor, o Delino Marçal, quando ele entrou naquele show ali, Deus começou a me falar: não é uma pessoa comum, é um homem de Deus, é um homem cheio, é um homem de renúncia, é um homem que me adora, é um homem que eu posso contar com ele nas madrugadas, que eu falo com ele intimamente. Não é um homem que tem só a letra, que não veio aqui trazer um show, como muitos sobem ali naquele palanque, já conhece o louvor de cor, chega ali só para ganhar o dinheiro, chega ali só para apresentar um show, no final faz um apelo, porque é um dever que ele já pegou como dever. Muitos aceitam porque a misericórdia de Deus, ela é grande, mas aquilo que ele deveria fazer, apresentar Cristo ali, ele não está apresentando mais. A glória de Deus já saiu há muito tempo, mas não percebe. Será que nós estamos assim na presença do Senhor? Será que a glória de Deus já não saiu dentro de nós? Será que o Espírito Santo não já bateu lá e já voou e a gente não percebeu? Mas aqui
aqui Deus está falando para João. Olha o que Deus vai dizer para ele aqui no 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virei-me e vi 7 castiçais de ouro. Sabe o que significa esses 7 castiçais de ouro aqui, igreja? A igreja, nós, somos nós. O Espírito Santo, quando você chegou aqui, ele já estava aqui. Mas se ele vir sobre você e ver que em você não há uma verdade, ele vai embora, ele se afasta. Ele não fica. Ele sonda os corações. Quando nós estamos adorando o Senhor, ele está sondando o nosso coração. Ele está observando se o que você está falando sai de lábios ou é de coração. Mas aqui ele está dizendo sobre os 7 castiçais, que são as 7 igrejas. Hoje não são só 7 igrejas, são várias igrejas. Aqui estava sendo representado as 7 igrejas daquela época. Mas hoje Deus está olhando para a igreja de hoje. E olha o que ele está dizendo aqui, no 13. E no meio dos 7 castiçais, que é a igreja, né? Um homem semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Quem é esse homem que anda sobre os 7 castiçais aí? Quem é esse homem? É Jesus. Quando o cristão adora, por que eu cito esse show que eu fui? Esse culto, eu falo culto. Porque ali estava Jesus, no meio daquele ministro de adoração, no meio daqui da igreja. Porque quando um homem de Deus é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, quando ele entra, a glória de Deus entra com ele. E Jesus vem no meio da igreja e começa a visitar o povo dele. Por que hoje não há batismo no Espírito Santo mais? Porque quando Jesus vem, que ele está dizendo aqui, ele está dizendo, e no meio dos 7 castiçais, que é no meio da igreja, Cristo vem e ele vai observar. Eu vou encher esse, eu vou encher aquele, eu vou batizar aquele com o Espírito Santo, vou batizar esse com o Espírito Santo com fogo, vou revestir esse, vou trazer dons, vou trazer presentes, os dons são presentes dentro da igreja. Eu vou distribuir na igreja, aí a igreja vai adorando, mas se ele não vê, a intenção do coração é boa, se a intenção só é para viver só isso, o que ele vai fazer? Eu vou embora. E olha o que ele está dizendo aqui, no 14. E a sua cabeça, os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Aqui João está dizendo como era Jesus. Ele diz, Jesus tinha olhos como chama de fogo. Aí você imagina, já pensou se no seu quarto de oração, ou aqui mesmo, Jesus te mostra isso? Como você se sentiria? Está preparado para ver uma visitação dessa? Porque João estava aqui vivendo uma aflição pela palavra. Ele estava numa ilha escondida, lá onde não ia ninguém, mas ele estava sendo ministrado. No período de que João estava mais sendo humilhado, no período que João estava sendo mais castigado, ele poderia dizer assim, eu não vou buscar, eu não vou orar, eu não vou jejuar, eu não vou ter meu dia com o Senhor, porque eu estou aqui por causa de Jesus. Quantos crentes dizem isso? Eu não vou mais para a igreja porque meu marido não mudou, eu não fui curado, eu não recebi nada, eu não tenho um bom dinheiro, eu não tenho um bom carro, eu vou sair da igreja. Quantos crentes estão fazendo isso? Quantos cristãos estão abandonando a Jesus por causa das bênçãos? Quantos cristãos que você conhece que abandonou Cristo por causa da aflição? Mas João não. E ele está vendo Jesus. Aqui é como Jesus se representou para João. E olha o que ele vai dizer no 15. E os seus pés semelhantes a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. Olha o que ele está dizendo. E ele tinha sua destra. O que é destra? Mão direita. Jesus está com a igreja na mão dele, mas não é uma igreja impura, é uma igreja que busca, é uma igreja que tem a presença, é uma igreja que busca a presença do Pai. Ele diz, eu tenho a igreja nas minhas mãos, eu uso aqueles que me buscam. Há a diferença do servo, há a diferença do filho, e há a diferença do crente fiel, há a diferença do crente morno, há a diferença do crente quente, há a diferença do crente que não é nada, que ele só é um mais um no meio da multidão. Ele está dizendo, tenho todos na minha mão. E aqui que ele vai dizer,
E ele tinha na sua mão, que é a destra, 7 estrelas. Sabe o que significa essas 7 estrelas? O que eu estou fazendo aqui hoje com vocês? Estou ensinando a igreja. Aqui eu estou nas mãos de Deus. O pastor, o obreiro, o missionário. Se você leva a palavra de Deus nas suas redes sociais, se você leva a palavra de Deus na tua casa, você é uma dessas pessoas que estão aqui na mão de Deus. E Ele está te conduzindo. As palavras, às vezes você fala assim: por que eu falei tal coisa? Por que eu falei isso? Por que eu escrevi isso? Porque Deus te conduziu dessa forma. Porque Deus, Ele tem a sua vida na palma dele. E Ele te conduz a falar. E aqui Ele está dizendo: e Ele tinha na sua destra as 7 estrelas, que são aqueles que ensinam na casa de Deus, que ensinam onde você está, né? A sua boca saiu uma espada de 2 gumes, 2 fios. E o seu rosto era como o sol, como força resplandecente. Você sabia que isso está lá em Hebreus 4, 7? Essa palavra, uma espada de 2 gumes, a palavra de Deus é viva e eficaz. O Apocalipse, ele às vezes, muitas das vezes você vai ler, se você ler em espírito, Deus vai interpretar você. Aqui é uma palavra que está em Hebreus 4:12. Essa palavra aqui, a palavra de Deus, ela tem que sair do altar e te constranger. Um dia eu falando para uma irmã da nossa igreja, ela falou: eu vou sair daqui chorando. Eu falei: eu ficaria triste se você saísse daqui rindo. Ela falou: você é... Ela quis dizer assim: você é mal. Eu falei: não, sou boa, porque se a palavra te trouxe vida, te trouxe constrangimento, porque você vai dar fruto, você não vai desistir. Você não vai desistir, você vai continuar buscando o Senhor, porque ela queria desistir. Ela queria voltar para trás. E eu falei para ela: se você desistir, você vai se perder. E você vai dar conta de todas as almas. Você vai dar conta de tudo, todo o ministério. Você vai dar conta do TikTok, vai dar conta do Instagram, do Facebook. Você vai dar conta do YouTube, da igreja. Falei para ela: porque você não é qualquer pessoa. Desista para você ver. Desista da tua casa para você ver. Às vezes a gente está pregando na nossa casa, está trazendo constrangimento. Mas a palavra é isso. É para cortar. E se ela não ficar trazendo esse constrangimento, porque você tem que analisar: Senhor, por que o que eu falo não tem dando frutos? Às vezes a gente fica triste porque a gente prega uma palavra e o cristão sai magoado. Se ele saiu feliz é porque não tem muito fruto. Mas quando ele está no pecado, quando ele está ali fazendo algo que é errado, ele se constrange, ele chora, porque houve um arrependimento. Mas quando ele está no pecado, ele não se constrange, porque ele não está tendo arrependimento. Ele vai voltar e vai continuar fazendo tudo errado. Vai continuar no pecado, vai continuar na idolatria, vai continuar no roubo, vai continuar na mentira, porque ele não está sendo constrangido pela palavra. A palavra não está tendo efeito no coração dele. Mas quando a gente pregar o verdadeiro evangelho, quando a gente prega o verdadeiro evangelho, ele tem que se constranger sim. Ele tem que ser ministrado como essa espada de 2 gumes. Jesus está dizendo isso: eu sou essa palavra. E ele vai dizer aqui mais, no 17: e eu quando vi, olha João dizendo, e eu quando vi, caí os pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra. Aí João vai dizer: quando eu estava vendo tudo isso, a glória de Deus, eu caí, porque eu não suportei essa glória. Mas Deus chegou e falou assim para ele: Jesus, está sendo ministrado com Jesus, pegou ele pela destra, pela mão e falou: levante, João, não é tua hora de ir embora. Tu vai ser o meu último discípulo que vai trazer uma revelação para igrejas atuais, não só para esse tempo, mas para o tempo futuro. E olha o que ele vai dizer: não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha o que Jesus está dizendo para João: o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Olha Jesus revelando de novo. Jesus não tem só uma chave, Jesus tem as chaves. Quando Jesus disse para Pedro: estou te entregando as chaves do céu, porque, como eu disse no culto anterior, para nós
para que a nossa oração chegue a Deus, chegue ao trono de Deus, nós temos que passar pelas ordens celestial. Mas se eu sou um cristão desconcertado, a minha oração não vai conseguir chegar até Deus. Um homem amado por Deus, que era Daniel, teve a sua oração agarrada pelo demônio nas ordens celestial, e ele teve que orar 21 dias para que aquela oração chegasse a Deus. Imagine nós, muitos cristãos não oram nem um dia, não oram nem. Daniel orava 3 vezes ao dia. Tem cristão que não ora ora só uma vez na igreja, quando vem na igreja. Isso não é vida de comunhão com Deus. Isso não é vida de renúncia. Isso não é um testemunho de cristão. O que Jesus falou para o discípulo quando ele estava indo para a cruz? Será que vocês não podem orar pelo menos 1 hora?